Qual a nossa verdadeira família? Por que temos relações familiares difíceis? Por que encontramos pessoas desconhecidas e de repente parece que houve um reencontro de velhos companheiros? Eu sou Adriana Nogueira. Peço licença para adentrar o seu lar. Hoje nós vamos conversar sobre os laços do espírito e os laços da matéria. A nossa mensagem de hoje vem nos falar sobre a sensatez para com os sentimentos. O espírito, em sua trajetória existencial, vai aos poucos se descobrindo e conhecendo os seus sentimentos. Nos primeiros anos após sua criação, tinha apenas os instintos como guias e agora tem a orientação dos sentimentos em suas ações. Contudo, ainda há muito por fazer, pois entre estes sentimentos reinam ainda os vícios morais e reconhecê-los é fundamental para o processo de mudança do ser. Desse modo, meus amigos, a sensatez é uma virtude que nos ajudará na identificação destes sentimentos e em nossas escolhas. Ela permitirá que o espírito tenha nas ações a ajuda da razão e com certeza conseguirá com prudência e atenção fazer aquilo que é melhor para o seu progresso. Olhem com cuidado para o seu caminho e não use dos vícios morais para guiá-los. Lembre-se de que as virtudes são o seu mais precioso tesouro e usá-las o fará um espírito melhor. Sensatez no controle dos sentimentos e nas escolhas é o que precisam. Da nossa amiga Juliana. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz. Amado Mestre Jesus, que aqui se encontram com todos nós em grupo de felicidade e de paz. Que estamos juntos a esse momento. Façamos com que esse momento leve a todos nós o conforto e a luz divina do amado Mestre que aí está. Precisamos assim que Deus, em sua infinita bondade, eleve seu amor ao ser que aí está, aos seres que aqui estão, nos orientando e nos dando luz a todos esses momentos em que aqui estamos juntos. Obrigado ao Pai, obrigado a todos os irmãos presentes e que nós caminhemos juntos com muito amor nessa caminhada que iremos iniciar mais uma etapa. Vamos à leitura do nosso evangelho hoje, retirada do capítulo 14, o item 8. Vamos falar sobre as relações, sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o Pai quem criou o espírito do Filho. Ele não fez senão lhe oferecer um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que estes espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias anteriores que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos,
pelo espírito do que se fosse pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias: a família pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. As segundas são frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e frequentemente dissolvem-se moralmente, desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, que quer dizer minha família pelos laços do Espírito, porque quem quer que faça a vontade do meu Pai que estás no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Para Allan Kardec, o corpo não cria forçosamente os laços espirituais. O espírito já existia antes da formação do corpo. O corpo que serve para vesti-lo, para auxiliar no desenvolvimento intelectual e moral, para fazê-lo progredir sempre. Quando nós, espíritos, aceitamos o nosso projeto reencarnatório, escolhemos uma família. Escolhemos em conformidade com a fonte geradora da vida, os responsáveis pela nossa gestação, por todo o cuidado, por todo o amparo legal, e quem também irá nos transmitir todas as regras de conduta que vamos aprender desde o nosso início, de vida terrena, os princípios, os valores, até que sejamos em fases posteriores inseridos na comunidade social. No lar, na família, se configura como a edificação material, capaz de oferecer segurança, paz, amor àqueles a quem foram confiados. Porém, habitualmente somos nós mesmos quem planifica a formação da família antes do nosso renascer terrestre, com o amparo, a supervisão de instrutores beneméritos, dos nossos mentores, de todos os responsáveis no plano espiritual por este processo reencarnatório. Não é tão simples quanto a gente possa imaginar, Não é apenas o encontro de duas células que vai dar origem a um novo ser. Isso é a materialização da vida. Mas antes que isso ocorra, há todo um planejamento no mundo espiritual. E podem ocorrer duas situações, conforme o texto nos instruiu. Encarnar numa família com laços afetivos já existentes, por já terem compartilhado vivências anteriores, espírito com um nível de empatia mais elevado, afetos conservados através do tempo, da reciprocidade, do amor que os uniu. Mas pode também acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, espíritos afastados entre si por antipatias, desafetos e inimizades anteriores, que se traduzem nessa encarnação em problemas de relacionamento, de não aceitação, de brigas, de desavenças, criando-se aí uma oportunidade de se cumprir as provas e de saldar os débitos uns para com os outros. Compreendemos então que os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas os da comunhão, da simpatia e amor que une, que entrelaça esses espíritos antes, durante e pós-encarnação. Por esta lógica, entendemos as rivalidades entre irmãos nascidos no mesmo lar, do mesmo pai, da mesma mãe,
e uma perfeita sintonia entre pessoas fora do núcleo familiar. Já nos diz os ditos populares: há amigos que são mais chegados que irmãos. São os espíritos com uma afinidade que transcende esta vida, esta reencarnação. Comumente, são convocados para a nossa nova jornada, ao renascermos aqui na Terra, antigos e conhecidos companheiros de aventuras, de vidas passadas, programando a volta ao nosso convívio. Assim, conforme a necessidade, lhes prometemos socorro e oportunidade para que se reedifique a esperança de elevação, resgate, burilamento e melhoria. Isso vai de acordo com a necessidade de cada um. Por vezes, somos convocados, dada a nossa necessidade de vir pessoas que foram nossos desafetos em vidas anteriores, mas que nós necessitamos estar na condição de pai, de mãe, de marido, de esposa, de filho, para que seja feito um reajuste, para que através do amor os débitos anteriores sejam quitados e cada um possa seguir a sua jornada de evolução conforme as leis divinas da providência. Nas duas apresentações familiares, as famílias espirituais viajam através das migrações, das reencarnações diversas, das missões assumidas por estes espíritos. Seguem se purificando, evoluindo, buscando, se encontrando nas renovações do ciclo das existências. Enquanto que as famílias corpóreas, ligadas apenas pelos laços da matéria, cujas fragilidades são expressas pela brevidade de seus dias terrenos, se extinguem, se findam, por vezes nesta mesma existência atual. E no diálogo que Jesus teve com os seus discípulos, ele quis esclarecer sobre os laços do Espírito, quando ele diz assim: aqui está minha mãe e aqui estão os meus irmãos. Isto é a minha família. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele afirma ainda mais a existência das famílias espirituais. E quis Deus que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E Deus cria, institui a família. É uma instituição divina, cuja finalidade consiste em estreitar os laços sociais, os laços de convivência, que vai nos ensinando desde os primórdios o melhor modo de aprendermos a nos amar como irmãos. A grande finalidade, o grande objetivo das diferentes reencarnações é o aprendizado do amor. E para isso, a família é o santuário da vida. É lá que aprendemos tudo: amar, suportar, dividir, dar as mãos, enxugar as lágrimas, sorrir, celebrar, perdoar e ser perdoado. Estimados irmãos e irmãs, que esse texto tenha esclarecido as nossas dúvidas, as nossas inquietações sobre as relações familiares, nem sempre tão bem sucedidas, mas que também compreendamos a partir do texto que nós temos a nossa família espiritual, cujas ligações elas perduram para além desta vivência, desta encarnação. E que nós vamos sim nos encontrando através do tempo, através das idas e vindas que cada um de nós temos. Uma hora a gente está aqui na Terra, encarnado nessa roupagem. Num outro momento a gente está no plano espiritual, na roupagem do Espírito. E assim segue a jornada de evolução e de progresso de cada Espírito. Façamos a nossa prece de hoje pedindo a Jesus, Mestre do Amor, que abençoe nossas famílias.
Jesus, divino e amado Mestre, que as famílias sejam o santuário da vida. Que o Senhor cubra de bênçãos e paz todas as famílias. Que mantenha em cada lar acesa a chama do amor. Que o sim seja renovado todo dia, a luz da alegria. Que o Senhor conduza por tuas mãos nossa família, a minha, a de quem nos escuta nesse momento. Que o amor seja bem mais do que a gente sonhou. Que sejamos sempre abertos ao perdão, à reconciliação. Que estejamos sempre prontos a dialogar. Que assim seja. Encerramos o nosso encontro de hoje. Agradecemos a sua companhia. Pedimos que colabore com a doutrina dos Espíritos. Através desse canal, curta, compartilhe, se inscreva. Iniciando hoje o mês de outubro, mês dedicado às mulheres, à prevenção e combate ao câncer de mama. Quero deixar um recado para cada uma de vocês, mulheres. Se cuidem, façam o autoexame de mama, façam seus exames regularmente. Se ame, se cuide. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. A presença envolver nossos corações, por isso